vamos aprender como a reforma se estabeleceu lá na Suíça. Na cidade simples, de uma família simples, humilde, lá na Saxônia, no ano de 1484, nasceu Ulrich Zwingli. Ele cresceu num ambiente que o preparou para a missão do seu futuro, que era pregar as verdades da palavra de Deus. Criado entre as cenas da grandiosidade, da beleza natural, o coração de Zwingli foi logo impressionado com o senso da grandeza, do poder e da majestade de Deus. A sua avó lhe contava poucas histórias da Bíblia, as histórias que ela conhecia, porque naquele tempo não se sabia muito da Bíblia, pois a Igreja Católica pregava muitas tradições misturadas com poucos ensinos da palavra de Deus. O povo nem tinha acesso à Bíblia naquele tempo. Mas mesmo assim a sua avó, uma mulher piedosa e cristã, lhe ensinava as poucas histórias que ela tinha conhecido da Bíblia. E Zwingli cresceu dessa maneira, através das histórias dos patriarcas e profetas. Quando tinha 13 anos, Zwingli foi para a cidade de Berna, que era uma antiga cidade da Suíça. Ele foi ali a fim de estudar, pois ali tinha uma das mais conceituadas escolas da Suíça. Zwingli foi chamado com tempo depois para o serviço ativo. O seu primeiro campo de trabalho foi numa pequena paróquia. Ele tinha sido ordenado padre. Ele dedicou-se de toda a sua alma e coração a pesquisar e a estudar as verdades da palavra de Deus. E nesse estudo que ele fez da palavra, Zwingli percebeu algumas coisas. Quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ele via que havia diferenças entre o que a Bíblia ensinava e o que a igreja ensinava. Quanto mais ele estudava a Bíblia, mais ele via diferenças entre os ensinamentos bíblicos e os ensinamentos da Igreja Católica. Zwingli era um homem de oração e de estudo. Estudava a Bíblia, mas orava constantemente ao Espírito Santo, pedindo que este viesse lhe orientar e lhe ensinar as verdades da palavra de Deus. Muitas vezes Zwingli dedicou momentos pedindo a Deus que o Espírito Santo lhe desse compreensão da palavra do Senhor. Em 1516, em um convento católico, ele foi convidado a pregar. Na cidade que ele tinha ido, havia uma imagem de escultura da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. A igreja dizia naquele tempo que esta imagem tinha o poder de operar milagres, mas nós sabemos que só Deus opera milagres e maravilhas, conforme está no Salmo 86, verso 10, e apenas Deus, o Deus triuno, o Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo também merece, apenas eles merecem adoração e veneração, e nenhum outro santo merece, conforme está no capítulo 20 de Êxodo, versículo 3 a 5. Depois você pode conferir esses versículos. No mesmo convento estava também escrito a seguinte frase: aqui você pode obter perdão dos pecados. Zwingli, ao ver a idolatria à Mãe de Jesus, e também ao ver esse ditado, essa frase escrita na parede do convento, ele ficou aflito, porque ele via que isso estava contrário da palavra santa de Deus. Ele chegou a pregar naquele dia a seguinte mensagem. Ele disse: não imagine que Deus está nesse templo mais do que está em qualquer outra parte da criação. Em qualquer que seja o lugar que você esteja ou o país, Deus ali está habitando. Está em redor de vós e vai vos ouvir. Ele falou isso, meus irmãos, porque existia a crendice de que para ter o perdão tinha que estar aos pés do altar de uma igreja apostólica romana. E ele queria que as pessoas entendessem que não precisavam fazer longas caminhadas até chegar nesse convento para ter o perdão, onde as pessoas se arrependessem, não importa onde fosse, se as pessoas estivessem arrependidas, ali onde elas estivessem, elas estariam asseguradas do perdão de Deus. E Zwingli continuou pregando, dizendo o seguinte, ele disse: pode obras sem proveito, longas peregrinações, pode ofertas feitas à imagem de escultura de santos, pode também a invocação da Virgem Maria assegurar para vocês a graça e o perdão de Deus? Ele perguntou isso. Claro que a resposta era não. Logicamente não.
Não podemos ter o perdão através de peregrinações ou através de ofertas feitas a imagens de santos ou a igrejas. O perdão é dado através da fé em Jesus, somente em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Zwingli pregou isso porque isso está conforme a Bíblia. Em Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, está escrito que não somos salvos por obras, mas pela fé. É um ato da graça de Deus. Em Atos capítulo 4, verso 12, está escrito de que apenas o nome de Jesus é o suficiente para você ter o perdão dos pecados. Isso quer dizer que você tem que invocar apenas a Cristo. Ele é o único mediador, intercessor, o único que pode rogar por você. E nós sabemos que desde os seus primórdios, a Igreja Romana instituiu a confissão a padres. Mas nós sabemos que pela Bíblia temos que confessar os nossos pecados a Deus pela fé em Jesus Cristo, que é o nosso único advogado. E em 1 João capítulo 2, verso 1 a 2, está escrito que Jesus Cristo é o nosso advogado e o nosso intercessor. Isso é apresentado através do que está em 1 João capítulo 2, verso de 1 a 2. Zwingli pregou uma mensagem forte, isso mesmo, Zwingli pregou uma mensagem forte naquele dia. E como consequência disso, Zwingli foi excomungado da Igreja Católica. Excomungado é ser considerado maldito pela Igreja. E assim ele foi considerado. Qual foi o crime que ele cometeu? Pregou apenas a palavra de Deus. Por isso ele foi excomungado, considerado maldito pelos padres e papas e bispos, mas mesmo assim ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou na cidade de Berna e também contra as tradições da Igreja Romana. Claro que nós sabemos que esses fatos que aqui estão relatados são fatos históricos. E a intenção principal é apenas mostrar que em um tempo onde as tradições e superstições do mundo estavam ao auge, Deus levantou homens para pregar a palavra de Deus. Por isso, é importante estudarmos a história do cristianismo e ver como em um tempo de trevas e tradições e superstições, Deus deixou firme a palavra dele. E homens de Deus foram levados e usados por Deus para proclamar essas verdades. Zwingli foi excomungado, considerado maldito pela Igreja Romana, porque pregou a palavra de Deus. A cidade onde ele pregou foi Berna, que depois se tornou a favor da fé bíblica. Também a cidade de Basilié também declarou a sua fé na Bíblia. Isso foi tudo fruto do trabalho de Deus, que usou homens que tinham comunhão com ele e tinham compromisso com as verdades bíblicas. E a pregação desses homens de Deus, e o principal que iniciou a obra ali foi Zwingli. Deus ele tem honrado aqueles que dedicam a vida na pregação da palavra dele. E haverá frutos da pregação do Evangelho. E houve frutos. Tudo porque um homem decidiu ir contra as tradições para ir a favor da palavra de Deus.